O assunto desta noite que eu quero tratar com vocês, vou pedir para o Ayrton já projetar, é que nem sempre as semelhanças são coincidências. Vocês concordam comigo? Nem sempre semelhanças são coincidências. Às vezes a semelhança é semelhança mesmo. É porque precisa ser assim. E nós estamos no mês de fevereiro, e a nossa proposta do mês de fevereiro, nos cultos dominicais, é a gente trabalhar sobre assemelhar-se a Cristo. É a ideia do parecer com Jesus. E ontem era já pela madrugada, quando eu estava orando e estava debruçado sobre o texto, depois de também já ter feito outras vezes, e a vida de um personagem bíblico me falou muito ao coração no decorrer dos dias atrás, pela semelhança com Jesus, por ter de fato tantos aspectos da sua vida que se aproximaram de Jesus. Esse personagem é um personagem da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos que Jesus deixou para que pudessem continuá-la. É o Estevão. Eu gostaria que o Ayrton passasse o próximo. O texto que nós vamos ler é justamente o texto de Atos capítulo 7. Você pode acompanhar. São alguns versículos, estão projetados aí. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Essa palavra enfurecer, no grego, é a ideia de que querer cortar o outro pelo meio. Eu não sei se quando você se enfurece com alguém, você tem esse desejo. Mas a expressão grega para enfurecer é cortar o outro pelo meio. Ou seja, os religiosos ficaram tão furiosos como que querendo cortar Estevão pelo meio. O texto continua: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Quando a Bíblia usa essa expressão para uma pessoa que morre, é que ela está dizendo assim: foi uma morte muito digna, foi uma morte muito honrosa, foi uma morte como que um adormecimento, ainda que a meio de pedradas. A Bíblia usa essa expressão para ressaltar que não houve desespero, que não houve angústia, que não houve falta de paz de espírito, mas que aquele homem, a paz que ele sentia,
a dignidade e a honra que ele estava no momento da sua morte, foi um adormecimento. Feche os seus olhos e vamos orar agora. As crianças receberam oração para ouvirem a mensagem, e agora a gente ora como adulto para que Deus fale com a gente nessa porção que a gente acabou de ler da palavra dele. Deus bendito, a tua palavra ela é lida e a gente quer compreendê-la e tirar muitas lições para a nossa vida e aprender aquilo que o Senhor ensina nesta palavra tão abençoada, que alimenta a alma da gente, que exorta, que corrige, que admoesta, que repreende, mas que também consola, que alenta, que renova a vida, porque a tua palavra é alimento para o nosso ser. Queremos que nesta noite o teu Santo Espírito, aquele mesmo Espírito que encheu a vida de Estevão, seja o Espírito que passeie no meio de nós, que esteja dentro de nós, fazendo um pensamento cativo, um pensamento voltado, focado para aquilo que o Senhor nos ensina no texto que nós acabamos de ler. Nós oramos o nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Alguém disse uma frase muito interessante, que nós não precisamos morrer como Marte, mas podemos viver como Marte. A gente não precisa ser apedrejado, mas como cristãos precisamos fazer uso do exemplo, do modelo dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, que nos deixaram um rastro, uma sombra, um modelo, um paradigma que a gente pode seguir, que a gente pode andar nas suas pisaduras. Eu achei muito interessante isso. Tenho certeza que aqui ninguém quer morrer apedrejado. Aliás, alguém quer morrer apedrejado aqui? Acho que a resposta seria meio que óbvia, não é? O apedrejamento é uma morte normalmente muito lenta. Ninguém morre com uma pedrada, não é? Vai morrendo aos poucos. Era uma morte extremamente cruel quando se apedrejava uma. Ainda hoje, em alguns países muçulmanos, existe a morte por apedrejamento, e é uma morte extremamente sofrida, cruenta, podemos até dizer. A questão que eu quero trazer nesta noite é a questão justamente de nos assemelharmos a Jesus. Estevão certamente é um dos personagens que na hora de morrer ele se assemelhou muito a Jesus. A Bíblia diz que, como diz o texto, os céus foram abertos no momento em que Estevão estava para morrer. Jesus, quando morreu, diz que o véu se rasgou de ponta a ponta. Tem muita semelhança. O texto fala que Estevão disse assim: Senhor, recebe o meu espírito. E esta foi uma das últimas palavras da cruz de Jesus: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. O texto diz que Estevão falou assim: não lhes imputes este pecado. Os evangelhos falam que Jesus na cruz, ele disse: Senhor, ou melhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Há muita semelhança na morte de Estevão com a morte de Jesus. Por isso que eu quero tomar o Estevão para dizer aos irmãos nesta noite que nem sempre semelhanças são coincidências. Ou seja, que Estevão de fato, ele se assemelhava-se a Jesus, de modo que até na sua morte existem profundas similaridades entre Estevão e Jesus. Daí, talvez a pergunta que a gente possa fazer, por favor, o próximo, sobre quais eram as semelhanças entre Estevão e Jesus.
A primeira que o texto nos mostra é justamente essa relação com o céu. Esta relação com o céu. O texto fala que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu vi um certo comentarista, exegeta bíblico dizer que quando a gente se assemelha com Jesus, os céus se abrem. Deus abre os céus para nós. Eu achei isso muito bacana, muito bonito, né? Quando a gente entende que viver é Jesus, Deus, Ele faz o céu se abrir para a gente. O céu do perdão, o céu da reconciliação, o céu da vida eterna, o céu de uma vida completamente restaurada, né? Eu não entendo que quando a gente se assemelha a Jesus, o céu não se abre em forma material, né? Como as igrejas estão pregando por aí. Se você for um cristão e tiver fé, só coisas maravilhosas acontecem com você. Você vai ficar rico e coisa do tipo. Eu entendo que o céu não se abre desse jeito, até porque Estevão estava debaixo de pedras, né? Então não tinha muita coisa material boa para ele. Então, com certeza o céu não se abriu fisicamente, não é? Aliás, a Bíblia tem o que na teologia a gente chama de teofanias, que são as formas de Deus se revelar ao ser humano, não é? Por exemplo, quando Deus lá na sarça, quando Moisés vai ser usado para libertar o povo, Deus aparece lá na sarça que ardia, lá em Gênesis, por exemplo. Jó também acreditava que veria a glória de Deus, lá em Jó capítulo 19, versículo 25. Não é? A gente percebe que existe muito da teofania, que era aparições divinas, com o propósito de transmitir sempre uma mensagem. Mas não somente tinha teofanias, ou seja, que Deus aparecia, mas na Bíblia a gente encontra também alguns relatos de epifania, que são uma espécie de aparições de Deus para ajudar, para abençoar, para alertar, para resgatar, para salvar o povo. É interessante que Deus faz isso na morte de Estevão. Deus, epifaniamente falando, né? Deus faz o céu se rasgar, se abrir. E é interessante que a maioria das vezes que fala de Jesus, que está à destra de Deus, fala que Jesus está sentado e nunca em pé. E a experiência de Estevão, aquilo que ele estava vendo, é possível, quase certamente, que nenhuma outra pessoa estava vendo o que Estevão estava vendo. Estevão vê Jesus de pé. E aí os teólogos, no meu caso, a gente vai perguntar por que na maioria das vezes que Jesus aparece, depois que ele ressuscitou, ele aparece sentado no trono e com Estevão estavam de pé. E algumas conclusões é que Jesus está de pé justamente para estender-se, para socorrer-se, para socorrer, para acolher, para receber o servo dele, que estava, por um ato de fé, sendo confrontado e sendo julgado pelos religiosos daquela época. Estava sendo condenado ao apedrejamento, e Jesus então faz a sua epifania, ou seja, faz o céu se abrir e se revela de uma forma física, a ponto de Estevão, pelo menos ele vê que o Cristo que estava
destra de Deus, não estava sentado, estava de pé para recebê-lo, para acolhê-lo, para confortá-lo. Isso é bom demais, não é? Eu acredito que esse primeiro aspecto da mensagem, quando a gente diz que a relação que Estevão estava tendo com o céu é uma relação mesmo que Jesus teve com o céu, quando o santuário é rasgado e Deus o recebe na sua presença. E eu queria que você pensasse comigo nisso. Eu queria que você pensasse que você e eu, a gente pode ter essa relação, que o céu se abra para mim e para você, a partir do momento que a gente assuma o compromisso de nos assemelhar a Cristo, de viver com Cristo, onde a nossa vida se pareça com a vida de Jesus, se aproxime da vida do Jesus de Nazaré. O segundo aspecto, por favor, Ayrton, é a relação de Estevão com seus ofensores. Da mesma forma que Jesus, quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem, Estevão disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, cobra qualquer pecado desse pessoal que está me apedrejando, menos este. Não cobra o pecado do apedrejamento. E com estas palavras o texto fala que Estevão ele adormeceu. Veja o quanto que Estevão se assemelha a Jesus, que até nessa hora de dores, de apedrejamento, de pedradas, ele se entrega ao Evangelho. Ele faz o mesmo que Jesus fez. E às vezes quanto que é difícil para a gente, não é? A gente não aceita nem um tapa maldado de alguém, né? E a gente vira a cara e vai guardar o ressentimento e a mágoa pro resto da vida e carrega isso, né? O quanto que a gente não se assemelha a Jesus, né? O quanto que a gente não se entrega para parecer com Jesus, né? Aquela ideia de perdoar 70 vezes 7, né? Aquela ideia que Paulo fala, assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai-vos mutuamente, não é? A gente distancia muito de parecer com Jesus. De certa forma, quando Estevão diz assim: Senhor, não lhes imputes este pecado, ele está fazendo uma oração pelos perseguidores dele, por aquelas pessoas que de forma extremamente cruel julgaram ele de uma forma injusta e apedrejaram ele de uma forma mais injusta ainda. Ainda assim, Estevão está orando pelos seus perseguidores. Jesus ensinou isso, para que a gente orasse por aqueles que nos perseguem, né? Veja o quanto que a vida de Estevão se assemelha ao caráter de Jesus. É como se, me permita dizer, Estevão resolveu morrer com a compostura cristã. Como se ele, naquele momento, não tivesse que sentir dor, mas que ele fosse dormir, mas que dormiria parecendo-se com Jesus, porque tinha plena convicção que o amanhã dele seria o amanhã da ressurreição, seria o amanhã onde ele estaria sendo recebido pelo Senhor com toda a plenitude de gozo na presença do nosso Deus. Acredito que era isso que se passava na vida daquele homem, era isso que se passava na vida de Estevão. E por fim, por favor, Ayrton, um outro aspecto que se percebe uma semelhança entre Estevão e Jesus
é a sua relação com Jesus. Quando ele diz assim: Senhor, nas tuas mãos, ou melhor, recebe o meu espírito. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Na sua opinião, o que Jesus disse a Estevão quando Estevão chegou no céu? Dá para viajar comigo ou não? Vamos usar um pouquinho a nossa imaginação? Vamos lá? Dentro de tudo isso, o que será que Jesus, quando Estevão adormece, e Jesus recebe Estevão na presença de Deus, à destra de Deus, em pé, como diz o texto, né? Estevão recebe Jesus em pé. O que será que ele falou para Estevão? Alguém poderia me ajudar? Seja bem-vindo, meu filho. Alguém mais? Diga, Regina. Servo bom e fiel, entre no descanso do seu Senhor. Depois de um monte de pedrada, acho que ia ajudar bastante uma palavra dessa. O que mais? O que será que Jesus falou para Estevão? Dona Cida, lá no fundo, só está com a vontade de falar. Eu estou vendo daqui, Dona Cida. Abraçou. Jesus abraçou Estevão. Não disse nada, só abraçou. Estava de pé já, né? O que mais? O que será que Jesus disse para Estevão? Jesus estava de pé, foi a visão que Estevão teve. Uma epifania, uma teofania ali, né? Onde Estevão vê o céu aberto, Jesus de pé à destra de Deus. Parece que Jesus estava assim: vem logo. E? O que será? Diga, Denise. Oi? Sim, Elaine? A Elaine comentou que quando Jesus encontrou com Estevão, falou: estou contente de estar com você aqui. Beleza. Alguém mais? Fala, Dona Laide. Amém. Minha vida entrego a Jesus. Isso me faz pensar, sabe de um quê? Pensa comigo aqui. Recebe o meu espírito. Jesus disse na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão estava nos ensinando o dever de todo homem, que é viver para Deus, que é estar com Deus, nesta vida e na vida vindoura. Eu não sei com quem você tem estado, obviamente, não sou Deus, mas as palavras de Estevão mostram o quanto que eu e você precisamos cumprir esta obrigação, que é reconhecer de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Tem uma pergunta do catecismo: qual é o fim primeiro do homem? Alguém sabe a resposta? Hein? Como é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim de todo homem é viver para Deus, seja nesta vida, seja na vida vindoura. Eu quero dizer isso para você. Você que está visitando a igreja hoje, por exemplo, eu quero dizer para você uma coisa: a vida, ela não acaba no aqui e no agora. A Bíblia fala de uma vida após esta, que essa vida é uma vida que pode ser vivida com Deus.
É uma vida que você pode viver a eternidade com Deus. Quando Estevão diz isso aqui, Jesus recebe o meu espírito, ele está dizendo, não tem nada que acabe aqui e agora, não para nada, nada é interrompido. Deus, quando Ele faz o homem para viver a eternidade. E a Bíblia diz que depois desta vida você pode estar na eternidade com Jesus, se você vive com Ele. Eu quero concluir a mensagem de hoje. No segundo século da era cristã, depois do ano 100, um grande defensor da fé chamado Tertuliano, por favor, Ayrton, o último, isto. Ele disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ele falou que toda vez que um cristão morria por causa da sua fé, nascia uma igreja. Aquela morte, aquele martírio, impactava tantas pessoas que elas eram incomodadas e muitas se convertiam. No caso de Estevão, tinha uma pessoa que assistia tudo. Você lembra quem que era esta pessoa? Era Paulo. Aquele homem viu toda a cena, viu todo o julgamento, viu a forma que Estevão morreu, guardou até as roupas de Estevão. E este homem veio a se converter, se tornando o maior escritor do Novo Testamento. Este homem veio a se converter, se tornando o apóstolo que mais plantou igreja em toda a história do cristianismo. Talvez a gente não conheça a verdadeira história do cristianismo. Talvez essa história não foi contada da ótica dos mártires. Mas eu e você, a gente precisa ter consciência de que somos herdeiros de uma história de homens e mulheres que deram suas vidas para que o Evangelho pudesse chegar até nós. A gente precisa aprender a honrar essa história. O primeiro missionário protestante a chegar no Brasil foi Ashbel Green Simonton. Este homem de família classe média, média alta nos Estados Unidos, deixa os Estados Unidos e vem para o Brasil, uma nação ainda extremamente desprovida, e este homem morre de febre amarela. Depois de 7 anos que chegou aqui no Brasil. A história do presbiterianismo, ela inicia com alguém que queimou sua vida, consumou sua vida para trazer o Evangelho para mim e para você. Antes dele, a sua própria esposa, 2 anos antes, falece também de febre amarela. O que eu estou querendo trazer para a gente é que nós precisamos, enquanto crentes, honrar essa história. Entender e compreender o que Deus tem para cada um de nós, para esta igreja. Eu quero fazer algumas aplicações. A primeira delas é que a gente precisa resistir às perseguições, até o martírio, se for o caso. Mas isso só é possível. O texto é muito claro, diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. O texto é muito claro quando diz que os atos de Estevão, no seu martírio, foram semelhantes aos de Jesus, ou seja, aquele era um homem que entendeu que precisava se assemelhar a Jesus em toda a sua vida.
O desafio é para mim e para você entender que vida com Deus é se assemelhar com Cristo. É conhecer os evangelhos e tentar medir a nossa vida com a vida que é apresentada nos evangelhos sobre o caráter de Jesus. O texto nos ensina também que proclamar com intrepidez e ousadia, como Estevão fez, só é possível com a plenitude do Espírito Santo. Ter convicções doutrinárias, como Estevão tinha, quando defende que Jesus era o Messias. Aliás, Atos capítulo 7, a defesa de Estevão, não tem nada mais lindo em todo o Novo Testamento do que a defesa do Estevão. Não tem nada mais tão detalhado, tão rebuscado, tão intrépido, tão lógico, tão confrontador. É o maior sermão que a gente tem no Novo Testamento, é o sermão de Estevão. Mas isso só foi possível porque este homem se assemelhava a Jesus. Somente é possível na hora da nossa morte não morrer, mas adormecer, quando a gente se assemelha ao Cordeiro, quando a gente se assemelha a Cristo. A morte se torna uma passagem gloriosa. Tanto é que Lucas, quando escreve Atos, não diz que ele morreu, diz que ele adormeceu. Que foi uma coisa tão em paz, tão abençoadora. O que ele estava vivenciando naquele momento era tão pleno que era ver o céu aberto e Jesus o aguardando de pé, como que desejoso de que ele entrasse logo na presença do Pai. Deus abençoe a gente, irmãos, que a gente entenda que a gente precisa se assemelhar a Jesus, que nem sempre semelhanças são coincidências. Aquele homem, de forma voluntária, consciente, entendia que a sua vida precisava parecer com a vida de Cristo, que o seu caráter, que as suas palavras, que o seu comportamento precisava se assemelhar com a pessoa de Jesus. Eu quero... Está no final de fevereiro, eu não vou falar mais sobre esta questão da semelhança com Jesus. Mas como é o último mês do mês de fevereiro, mês de março, a gente vai trabalhar sobre uma outra temática. Eu quero convidar você a ver em Estevão como que um discípulo se assemelha tanto ao seu mestre e nos deixa esse rastro, este exemplo de martírio, de alguém que por causa de Jesus encara um apedrejamento, mas encara um apedrejamento com toda a honra, com toda a dignidade, com todo o caráter de Cristo na vida, que nada te peça, seja provação, tempestade, falta de dinheiro, desemprego, nada, absolutamente nada, nem a enfermidade que muitas vezes está queimando sua vida, está consumindo sua vida, nada te desvie de você querer se aproximar desse caráter de Jesus, de que de fato não seja coincidência, mas que seja semelhança mesmo, viver Jesus na minha vida. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos e a gente ter uma palavra de oração. A palavra foi pregada, Pai. Eu não sei
como está a vida de ninguém. Se bem semelhante à vida de Jesus, ou se totalmente carnal, próxima daquele homem caído, não restaurado, não transformado. Às vezes a gente vive um cristianismo assim, a gente tem tudo para viver como regenerados, como homens e mulheres que receberam uma nova vida, que podem se assemelhar a Jesus. E a gente desperdiça isso porque a gente dá lugar àquela natureza adâmica, velha, corrompida, distante do Senhor. Eu quero que o Teu Santo Espírito faça uma obra a começar da minha vida, repreenda essa natureza velha, e que me faça em minhas palavras, em meus gestos, no meu caráter, se assemelhar com o de Jesus. Que eu consiga ver o céu aberto, porque minha vida parece com Jesus. Que a minha relação com os ofensores seja de perdão, porque a minha vida parece com Jesus. Que a minha vida contigo seja de entrega resoluta, uma consagração da minha vida no teu altar, porque a minha vida parece com Jesus. Faz essa obra a partir de mim, mas faz na vida de cada irmão também. Que o nosso cristianismo não seja de brincadeira, mas seja de levar uma semelhança a sério com Jesus. E se tem alguém aqui ainda que não está debruçado sobre os evangelhos para conhecer esse Cristo, que nesta noite o teu Espírito possa acordar-nos, despertar-nos, para a gente te conhecer nos evangelhos. Abençoa ricamente a vida de todos nós. Visita cada pessoa que precisa ser visitada. Visita casais onde suas vidas não estejam se assemelhando às de Cristo, estão à beira de um divórcio, não conseguem se entender, se perdoar, se compreender. O céu já fechou há muito tempo para o casal. Que nesta noite o Senhor derrame uma graça e revigore relações, restaure relações. Age poderosamente, ó Deus, na vida do teu povo. Que a igreja de Pirituba seja uma igreja que se assemelhe a Cristo, em Cristo Jesus, em nome desse Cristo bendito, que é a nossa referência, que é o paradigma para cada um de nós, que é o exemplo maior, que a gente deve conhecê-lo e querer ser como Ele, possa ser muito real na vida de todos. Nós oramos o nome pelo amor de Jesus, e que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo e o conforto do Espírito Santo sejam com vocês, irmãos, agora e para sempre. Amém.